aula gravada é o cara, efetivamente, a pessoa assistir, né? Esse é que é o drama, porque fica sempre no débito lá. Um dia eu assisto, aí acaba deixando de lado, isso é que me preocupa. É um pouco que vai acumulando, assim, se a gente não consegue assistir elas num dia, assim, vai acumula as aulas, aí na hora que você vê tem 15 aulas pra você assistir. Pois é, isso é que é o dramático, né? Olha, eu tô achando que tem. Ah, não, agora já deu mais um ibopezinho. Como sempre, com as exceções e os elogios ao Guilherme Samuel e Thales, o resto é público feminino, ou seja, as mulheres acordam mais cedo, para variar, né? Acordam mais cedo, se dedicam mais, depois o pessoal reclama, né? Daqui a pouco estão fazendo um movimento de empoderamento masculino. Nossa Senhora, porque estão totalmente perdidos. Jesus amado. Começam a entrar uns aí do movimento de direitos dos homens aí, não Pois porque é, o o que senhor está falta, sendo né? É o que sexista. falta, fazer um direito humanos às avessas. Eu, particularmente, eu vejo uma dedicação muitas vezes maior, até para enfrentar essas dificuldades que a vida oferece, né? Os próprios obstáculos que a vida coloca, as mulheres vêm enfrentando e vencendo e com todo mérito vencendo esses obstáculos que são muitos, né? As dificuldades são muitas. Eu vejo a Isabel narrando, nossa, já imaginou uma senhora que chegou onde ela chegou na época dela? Que brilho que tem, né? É, Bom, vamos lá. 17 pessoas, eu acho que está um público razoável para começar a aula síncrona, né? Então, mais uma vez, eu digo, é um prazer estar com vocês de novo aqui, né? Depois de já ter estado aqui em outras ocasiões de TGE 2 e tudo mais, a gente vai hoje efetivamente começar a estudar é, direito tributário, né? Agora, tem uma questão interessante que na última aula eu estava discutindo com os senhores a questão do Estado tributário distribuidor retomando as aulas lá de Teoria Geral do Estado, né? Que eu dizia para vocês que na teoria geral do Estado a gente tem um embasamento muito forte e é muito interessante. Vocês verão logo, logo, quando a gente estudar capacidade contributiva, a força do que a gente estudou lá atrás, aquele embasamento lá de trás, e que faz a Vetusta ser tão diferente, né? Essa visão mais crítica, não é essa visão de tenho a norma, o regulamento, sei qual artigo que é. Não, vocês têm uma análise mais crítica, uma visão mais arquimediana, olhando de cima, às vezes, o problema, né? E nós vimos na última aula essa modelagem do Estado tributário distribuidor, ou como gosta o SCAF, Estado fiscal, como usam muito em Portugal também. Eu acho Estado tributário mesmo, distribuidor, ou Estado fiscal, né? Mas é esse Estado que não é patrimonial, patrimonialista, que não é dono dos meios e que precisa tributar para poder sobreviver. Aí você vê a força do direito tributário e do direito financeiro para explicar esse modelo que retira recursos do privado e redistribui, mas não é dono dos meios. Esse Estado é, é engraçado, quando eu discutia em teoria geral do Estado com vocês, né? O Estado é um Leviatã. Agora, era um Leviatã territorial, dono dos meios, cheio de patrimônio, rígido. O Estado da modernidade já é um Estado fluido, é um Estado que flutua, né? Porque aqui está a vida privada ali, qualquer. Ele flutua, retira recursos e distribui. E ele, mais do que isso, eu contava no outro Leviatã, hoje ele voa, vai para outras paragens e tal. Então, ele parece menos um tiranossauro rex, parece mais um tiranossauro que voa, né? E é meio gasoso, mas pelo menos não é dono dos meios. Então, vocês veem a força da questão tributária em tudo que a gente estuda. Né? Daí é a contraface de toda atuação estatal. Se o Estado não é dono dos meios, eu escrevia no livro Poder de Polícia isso, né? Falava assim: se o Estado não é dono dos meios, ele necessariamente tributa. Então existe uma agressão do Estado
sob a iniciativa privada, agressão entre 1000 aspas, uma invasão sobre o patrimônio privado, uma tomada de parcela de recursos privados, necessariamente toda atuação do Estado tem custo. Polícia, hospital, educação, saúde, previdência, tudo tem a contraface tributária. Então, o tributo é a contraface de qualquer atuação estatal, de qualquer medida estatal. Tudo que o Estado pode fazer, ele depende de um tributo na sua contraface. Aí você fala assim, se olharmos numa lógica moderna, você vem e fala assim, que bobagem, chega alguém dizendo, né? Vamos reduzir tributo e vamos aumentar hospitais. Isso é uma mentira, porque a contraface, a entrada de recursos para qualquer atuação estatal se dá por meio de tributos, não é? E daí nós temos de ver tributos com justiça. O que não pode acontecer é, como a Misabel escreve no artigo dela, Bolsa Família, que é o artigo base quando a gente estudava tributação e combate à pobreza, era o outro Leviatã, né, que eu escrevi para isso, e a análise dela do Bolsa Família, quando mostra que 50% de tudo que a classe pobre ganha, ela gasta em tributos, né, porque os tributos sobre o consumo são a base no Brasil. Então, vocês veem um modelo injusto. Né? É um modelo que não deveria retirar recursos de quem não tem. Né? E esse é agora o objeto de estudos que nós vamos ter. Né? É uma das questões clássicas que a gente já começa a colocar é essa suposta fronteira entre o direito público e direito privado, que a gente vê referindo o tempo todo, e vocês já estão cansados de ver. Obviamente, o direito tributário está no lado do direito público, porque ele atua com uma preponderância do interesse coletivo sobre a vontade dos sujeitos, não é? Se no privado, toda a área privada é autonomia da vontade ali, liberdade, vontade dos sujeitos. O público não. Ninguém paga tributo, ou, se é tributo, é uma imposição coativa, portanto, não tem cabimento imaginar que a gente vai viver de doações privadas no Estado, como propunham alguns no século XVII, século XVIII, que o Estado devia viver, os primeiros ultraliberais propunham que o Estado devia viver de doações privadas, né? E os pobres da caridade. Olha, isso daí é a forma mais aristocrática de ver, né? A caridade ela é muito interessante, porque você pressupõe alguém rico e alguém pobre, e o cara se mantém rico e o daqui se mantém pobre. Aí você vira para o pobre e fala, seja humilde para receber, baixa a cabecinha, e o rico, seja bom para dar. Mas embutido nesse bom para dar tem uma certa arrogância. Eu dou na hora que eu quero e você baixa a cabecinha humildemente para receber. É isso que a gente quer para a nossa civilização, para o nosso povo? É claro que não. A gente quer estruturas onde ninguém deva nada para ninguém. Você quer institucionalizar mecanismos para afastar a pobreza. Ou então, nós podemos chegar em Spencer, por exemplo, né, que é um darwinista social. Ele era ótimo, esse ultraliberal aí do início do liberalismo. Ele falava o seguinte, que a gente deve proibir ações de caridade e ações do Estado, porque assim, passada aí umas 2 gerações, os pobres acabam, né? Morre tudo porque não reproduz e não sobrevive e tal, a gente acaba com a pobreza com 2 gerações. Gostou da teoria do Spencer? Fica bacana, não fica, Marília? Já pensou? Imaginar que a pobreza tem a ver com isso, com a seleção dos mais fortes e coisa dessa natureza, né? Então, toda essa lógica é abominável, porque o que nós queremos é construir instituições que garantam justiça, né? O direito tributário, ele impõe atuações coativas do Estado. Você não está atrás da caridade, você está atrás de uma imposição, é uma preponderância do interesse coletivo. É como diz o casal Tanabás, nós temos deveres fundamentais. Deveres fundamentais, não só direitos fundamentais. E para garantir direitos fundamentais, nós temos deveres fundamentais, que é o de pagar tributos, por exemplo. Né? O dever fundamental de votar
nas eleições, dever fundamental de serviço militar obrigatório. Tomara que um dia a gente não precisa dessa bobagem, ninguém precisa servir exército, o mundo encontre a paz. Ora, o tributo, possivelmente, nós não vamos ficar livres desse dever fundamental. E dever fundamental, o povo até arrepia, né? Nem todo mundo imagina. Direitos fundamentais, direitos fundamentais. Falou dever, ninguém imagina. Mas é óbvio que se você não tiver a contraface do dever fundamental de pagar tributos, não há garantia aos direitos fundamentais. Então, o direito tributário está no lado do direito público. No lado do direito privado, prevalece, obviamente, a vontade dos sujeitos. É tão interessante isso que os interesses e as vontades do sujeito fica muito forte no direito privado e ela não é forte no direito tributário. Vocês verão no Tributário 2 como algumas normas no direito tributário falam assim, interpreta-se independente da vontade. É claro, ele é um direito heterônomo, as normas no tributário são heterônomas, ela incide independente da vontade do tributário. Pague porque você tem que pagar. Ponto. Não é? E é isso. É nesse sentido que a gente acaba enveredando por um caminho interessante, porque você fala o seguinte, o objeto do direito tributário, né? Você fala assim, teremos relações obrigacionais. Você, opa, isso está muito parecido com o direito privado. Você tem um credor e um devedor. E na relação entre eles tem receitas efetivas, né, que saem do polo passivo e vão para o polo ativo, né? Entre Estado e particulares. Você tem obrigações, tem credor Estado, devedor ali, o cidadão, e fluem receitas efetivas. Então, assim, temos uma relação obrigacional, temos, mas vamos olhar para ela com cuidado. A obrigação tributária, portanto, será tema de pelo menos 4 aulas em Tributário 2, não é? Ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque ela tem peculiaridades fantásticas, não é? Por exemplo, quando a gente fala quem está no polo ativo, quem é o sujeito ativo aqui? O sujeito tem o ativo que recebe e o passivo que paga, não é? Esse ativo aqui é sempre o Estado ou entidades que o Estado permita, a lei do Estado permita que arrecade o tributo para suas finalidades. Vou dar um exemplo, né? INSS. Antes, isso era muito importante, porque o INSS arrecadava os tributos previdenciários. Hoje é até a Receita Federal que arrecada e repassa para o INSS. Quando o próprio INSS arrecadava, e não é só o INSS o exemplo, não. Eu vou dar um outro exemplo. SESC, SENAI, SENAR, SEBRAE, esse sistema S, né, que a gente fala, cada um deles, vocês verão, tem um tributinho para eles. É por isso que tem essa complexidade toda. Por exemplo, o SENAC tem um tributo próprio para o SENAC. Né? Imaginem, um para cada desses do sistema S próprio. Eles arrecadavam. Hoje a Receita arrecada e repassa para eles. Em que pese eles podem firmar convênio, por exemplo, tem convênio com as montadoras de veículos. Então, eles recebem direto das montadoras. É possível, nos termos da lei, ainda existir um fenômeno, gravem isso, para fiscalidade. Ao lado do... São entidades parafiscais, paraestatais, é ao lado do Estado, né? Então, essas entidades, INSS, SENAI, SENAC, olha que aí eu estou falando algumas aí que não são nem pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado, algumas delas, né? Que têm, pela lei, competência para ser sujeito ativo e arrecadar tributos. Elas podem ser credoras de tributos e têm direitos subjetivos que decorrem dessa relação. É o fenômeno da parafiscalidade. Então, vejam, em regra, na maior parte das vezes, o sujeito ativo, e no polo ativo dessas obrigações, nós temos o Estado. Quando eu digo Estado, falo
União, estados, membros e municípios, né? Entes federados, na maior parte das vezes. Estado, usando a expressão Estado quanto ente federado, pessoa política. Ou alguma entidade paraestatal. Estando aí a possibilidade do fenômeno da parafiscalidade. Antigamente a gente gastava dias explicando a parafiscalidade, hoje em dia explica tão pouco, porque a maior parte com a criação da super-receita, alguns anos atrás, isso é coisa muito recente, né? A Receita passou a arrecadar tributos previdenciários, tributos do Sistema S, e depois repassar para eles. Criou um superfisco, né, federal. Então, é aí que entra essa perda de importância. Aí, perdoe, só um. Aí cai um pouco a importância dessas entidades parafiscais. Atualmente perdeu um pouco a importância, esse estudo da parafiscalidade, mas que também não é nada mais nada menos do que isso que eu estou falando aqui, né? Agora, eu estou aproveitando, à medida que eu falo da relação obrigacional, estou introduzindo alguns conceitos elementares para entender o direito tributário, né? Já falei obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, falei da parafiscalidade, né? E agora falo de mais. Bom dia, Matheus. E agora falo de mais uma outra questão. Essas entidades parafiscais, tal qual o Estado, né, são credoras na relação jurídica tributária. Portanto, elas são dotadas de capacidade tributária ativa. O termo é esse. Quem pode figurar na relação jurídica tributária como credor é dotado de capacidade tributária ativa, em contrapartida, capacidade tributária passiva, né? Mas capacidade, imagina só, ativa, né? Capacidade é a capacidade de receber tributos, de ser sujeito ativo, de ter direito subjetivo ao tributo na relação. Entenderam? Capacidade é a condição de ter direito subjetivo na relação, diferente de competência. Competência tributária é uma coisa, é o poder legiferante. Capacidade, o poder de ser credor na relação jurídica de direito tributário. Vou dar um exemplo. O SENAC. O SENAC é uma entidade parafiscal, portanto, há parafiscalidade. Ele tem capacidade tributária ativa, ele pode receber tributo, mas não tem competência tributária, porque ele não pode fazer lei tributária, que é feito pela União. Tá claro? A definição, portanto, ela poderia. A gente pode colocar nessa relação jurídico-tributária o fato de que as receitas são efetivas e permanentes. O tributo é efetivo e permanente e vai acrescer ao patrimônio público. Essa ideia a gente vê aparecendo várias vezes, né? O tributo é uma receita efetiva que vai acrescer ao patrimônio público. Com Grano Salles, porque é possível um tributo chamado empréstimo compulsório. Ou seja, a União pega o dinheiro, não é? Mas depois tem que devolver. Isso é uma coisa que só a União pode fazer. Uma das discussões que a gente travou, teve um dia um debate meu aí com os tributaristas aí, os mais ultraliberais também, e a discussão era essa, né? Eles falavam, não, nós temos de criar um tributo. Eu falei, por quê? A gente já tem empréstimo compulsório para situação de calamidade. Está lá na Constituição. Nós vamos estudar. Quem diz que o Constituinte não previu uma situação dessa? Precisamos comprar vacina, não tem dinheiro. Está lá o imposto previsto. 2, por sinal. Nós temos tanto o imposto extraordinário como temos o empréstimo compulsório. Podia ter feito empréstimo compulsório. Mas eles, não, vamos endividar. Endividar empréstimo é dívida.
Empréstimo é dívida. Mas por que que quando eu falava do empréstimo compulsório eles entravam em pânico? Porque eles queriam emitir título, né? Porque emite título, vai para os bancos, aí ganha os bancos, ganha os rentistas que aplicam no título e tal. Ah, bom, é o Brasil dos rentistas, né? Existe a figura do empréstimo compulsório, só que não passaria por banco e a taxa ia ser fixada pelo próprio Estado, ou não, juros, não é? E só podia corrigir o dinheiro sem juros. É um tributo. Mas isso ninguém queria que eu nem falasse. Não, não dá essa ideia, né? Pelo amor de Deus. Está lá na Constituição. É o mecanismo constitucional para enfrentar a crise. Não é ficar inventando os tributos malucos aí, igual a Receita Federal está metida a inventar aí para homenagear o sistema bancário. Não é? É isso mesmo, Ludmila, é o Brasil dos rentistas, né? Nada de novo mesmo. Né? Então, está na Constituição, nós vamos ver, logo, logo estaremos estudando 2, 3 aulas aí, os empréstimos compulsórios. Tá? No polo passivo, nós falamos assim, sempre vão estar os particulares. Não. Eu, quando era advogado-geral do Estado, tinha brigas homéricas com a União, porque nós éramos contribuintes da União de algumas contribuições previdenciárias e tudo mais, e era tratado igual o Bar do Zé, né? Tínhamos questões. Então, o próprio ente federado também pode ser sujeito passivo, desde que não haja a imunidade tributária, chamada imunidade recíproca, que será matéria de aula para frente aí, a famosa imunidade recíproca, que é um barato estudar a imunidade recíproca. Vocês vão ver, o direito tributário tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, essa matéria que a gente vai estudar agora é o que no Supremo está pegando. Vocês vão ver decisões, discussões no Supremo, que a matéria, assim, dá todo o embasamento para vocês entenderem isso daí. Bom, o conceito de direito tributário, por exemplo, eu trago para vocês lá, anoto do Luciano Amaro, só porque eu acho que o Luciano Amaro fez um livretinho interessante, em que pesa em muitos pontos incompleto, né? Ele fala, é um sistema de normas que regula instituição e arrecadação, e aí vai a crítica minha, de diferentes espécies tributárias, e explico logo logo, que pelas entidades que possuem competência atribuída pela lei, né, para arrecadar esse tributo. Ou seja, competência para fazer lei tributária, capacidade, a condição de estar na relação jurídica tributária como credor. Né? Então já vem a diferença também de competência tributária, que é fazer lei tributária, e capacidade, que é a condição de estar na relação jurídica tributária como credor. A crítica que eu vou fazer logo, logo é o problema de instituição e arrecadação. Vocês verão que o direito tributário realmente disciplina a arrecadação, mas nós vamos ver uma diferençazinha que eu aponto lá. Uma das coisas mais interessantes é que quando a gente pega o livro, o Geraldo Ataliba, por exemplo, está aqui. Né? Tudo que eu escrevo está lá, Geraldo Ataliba, Estado, são os clássicos, né? É os gurus do Sacha, da Misabel e tal, da época deles aí, né? A Misabel, salvo o melhor juízo, foi orientada pela Taliba. Então, ele fala, por exemplo, né, que o direito tributário pertence ao direito financeiro. E ele, no final da vida dele, já tinha dúvidas quanto a isso. Ele fala que é um ramo do direito administrativo. Ou de boa, eu concordo com a Taliba demais, mas eu fiz novas adições a essa lógica, que eu coloco essas adições no meu livro Transações, e eu trago para vocês um capítulo aí sobre ele e passo. Né? E eu já tive muita oposição a isso que eu escrevo, mas nunca ninguém me convenceu do contrário, e ao contrário, eu acho que eu convenci muita gente de que eu estava certo. E nos debates, realmente, nunca me venceram nessa discussão. E isso que eu vou explicar agora. Todo mundo, historicamente, pelo mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Todo mundo fala que o direito tributário é um ramo do direito financeiro. Por quê? Porque o direito financeiro é a disciplina da atividade financeira do Estado.
né? Ora, se o direito financeiro é a disciplina da atividade financeira do Estado, nós temos o seguinte: um dos braços da atividade financeira é arrecadar as prestações tributárias, pecuniárias aqui. Então, se o direito financeiro regula a atividade financeira do Estado, do lado de cá ele tributa, aí fala, do lado de cá faz o orçamento para dirigir o recurso, é o Estado tributário distribuidor, lembra? Aí tacam o direito tributário dentro do direito financeiro. É um negócio meio complexo isso daí, porque você fala assim, pô, atividade financeira do Estado, mas o que importa para a gente, para ver um ramo do direito, é saber quais são os princípios e as instituições que regulam aquele ramo, senão não justifica teu ramo. Você tem que saber qual é o conjunto de princípios que regula o ramo. Se você tiver um conjunto de princípios que o faz peculiar, você tem um ramo, senão você não tem. Não é? E será que os princípios do direito financeiro são os mesmos do tributário? E aí que o bicho pega e eu falo que não. Né? Antes de tudo, também, eu tenho de dizer que essa história de ramo do direito é, como diz Luma, né? O direito é um sistema fechado que a gente acaba, para simplificá-lo e conseguir compreender essa complexidade do sistema, a gente simplifica e isola. Mas isso daí é muito para entender e compreender essa complexidade. Então, tecnicamente, essa história de ramos do direito aí é um entendimento que a gente tem, opa, entre mil aspas aí, né? Porque o direito é um todo. Mas, dentro dessa complexidade do sistema jurídico, não é, nós identificamos ramos com princípios específicos que regem aquele ramo. Né? E o direito tributário tem princípios específicos. Exemplo, princípio da capacidade contributiva, princípio da estrita legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade. Ora, eu falo não confisco, então eu falo um monte de princípio que caracteriza o direito tributário. Você fala, e o direito financeiro? Capacidade contributiva, estrita legalidade, anterioridade, ele importa assim financeiro? Não. Não. Não importa. Então, o direito tributário efetivamente foi ganhando autonomia. Então, naquela ideia do Estado tributário distribuidor, você tem aqui a forma de arrecadar tributos com princípios muito próprios, como, por exemplo, a capacidade contributiva. Portanto, vale a pena isolar o ramo. O financeiro, assim, perdeu parte dos princípios que o especificavam. A meu ver, o direito financeiro é só um direito administrativo que lida com finanças do Estado. Só. Para mim, o tributário se destaca como ramo autônomo e o financeiro é um direito o direito financeiro é apenas um direito administrativo metido à besta, né? Essa é uma discussão que a gente só vai poder conferir isso que eu acabei de falar depois que estudar os princípios do direito tributário. Concordam? Aí, na hora que você estudar os princípios do direito tributário, né? Mateus está com Luma em dia. Na hora que você estudar os princípios do direito tributário, aí vocês vão me dizer se eles efetivamente são específicos do direito tributário. Eu acredito que sobra razão para afirmar isso que eu estou afirmando. Razão pela qual, né, nós podemos decotar hoje, tranquilamente, o direito tributário dos demais. Não só uma autonomia didática ou científica, mas uma autonomia legislativa, porque temos leis tributárias que são específicas do direito tributário, autonomia legislativa, e autonomia científica, porque tem princípios e institutos próprios. Portanto, dá para separar o direito tributário muito tranquilamente do direito financeiro e do administrativo, por razões óbvias. O financeiro, que tirando o tributário, fica em dificuldades. Volto a dizer, eu acho que ele acabou virando, com a saída do tributário, um direito administrativo metido à besta. É um direito administrativo que lida
com as finanças do Estado. Isso depois eu deixo mais claro para os senhores, em que pese essa obrigação, eu deixo mais para o professor de Direito Financeiro. Ele se virá para me contestar, se for o caso, né? O direito tributário, portanto, ele não é, obviamente, um setor absolutamente autônomo, e nem pode ser. Porque uma das coisas mais é autonomia absolutamente relativa. Ele tem uma especialização para lidar com essa complexidade do fenômeno jurídico, mas é absolutamente relativo essa questão. E no direito tributário, os senhores verão, teve um dia desse uma conversa minha com a Flávia, colega de vocês, que aí deve estar, né? Flavinha, nem vi se a Flavinha está aí, né? E a Júlia eu vi, a Flavinha eu não vi. Mas uma das coisas que a gente estava discutindo foi um problema que ela tinha enfrentado aí, que remete a isso que eu estou dizendo. O direito tributário, a autonomia é tão relativa por uma questão muito simples. Na hora que você faz a norma tributária, você toma institutos do direito privado e traz para dentro do tributário, porque ele é um direito de superposição. Aqui está as relações privadas. O tributário, no Estado tributário distribuidor, ele vem e pega manifestações de riqueza e redistribui os recursos. É engraçado, né? Ele dá bocanhadas e cospe de volta. Ele abocanha tributos e cospe de volta serviços e prestações para a coletividade. E na hora que você constrói a norma tributária, você incorpora conceitos do direito privado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer ver? Quem der sair da mercadoria paga ICMS. É assim que está na norma de direito tributário. Ora, mercadoria é um conceito do direito privado. Tem hora que tem mercadoria, tem hora que não tem. Fala assim, o ICMS incide sobre a operação relativa à circulação de mercadorias. Recentemente, coisa de semana passada, teve um julgamento no Supremo dizendo que transferências entre estabelecimentos do mesmo titular em diferentes estados não pode ter incidência do Supremo. Está tendo seminários e seminários para discutir essa súmula do Supremo. Porque ele trabalhou o conceito de mercadoria e operações relativas à circulação, que são conceitos do direito privado, que o direito tributário incorporou na sua norma. Né? Por exemplo, o caso do PIS/COFINS. O PIS/COFINS incide sobre receita, né? Mas antigamente era faturamento. PIS/COFINS incide sobre faturamento. Faturamento é um conceito do direito privado. Aí falaram assim, o que é receita financeira é faturamento? Falaram, não podia incidir sobre ganhos, por exemplo, no mercado de capital que uma empresa vendedora de laranja tinha. Ou aí transformaram para receita, porque aí podia incorporar. Viram? Você toma institutos do direito privado. Então, a autonomia do direito tributário é relativa. Imagina que o tributário, a Constituição falou assim, você pode tributar ITBI, ITCMD, doações, né? Vamos falar melhor. IPTU, você pode tributar propriedade imobiliária. Existem os conceitos no direito privado do que é imóvel, propriedade imobiliária. Então, a autonomia tributária é muito relativa. A norma tributária considera-se imóvel o automóvel. Imagina, o direito tributário pode distorcer o conceito do direito privado, porque se pudesse, bal para o direito privado. Então, você tem o conceito de bem imóvel lá, fala, não, ele pode incidir o IPTU sobre o automóvel, o caminhão, porque o cara dorme no caminhão. A gente vê isso todos os dias. Viu? Ora, o tributário pode deformar o direito privado? Os senhores verão que em alguns casos, sim, em alguns casos, não. Que doido, né? Nesse exemplo ridículo que eu dei, que não é tão ridículo, que é real, concreto, não. Por quê? Senão você alarga a sua competência de forma não constitucionalmente outorgada. A Constituição falou que é bem imóvel. Não vem você transformar móvel em imóvel para largar a tributação, não. Entenderam? Então vejam que a autonomia do tributário ela é relativa porque a norma tributária ela acaba trazendo para ela uma série de questões do direito privado. Tá claro?
Bom, a atividade financeira do Estado e o direito financeiro, né? A matéria não é direito financeiro, mas só para a gente continuar nessa separação que eu estou fazendo, a atividade financeira do Estado, não é? Ela tem, lato sensu, essa atividade meio, que é conseguir o financiamento da atuação do Estado. Onde que o direito tributário e o financeiro dão uma chocada, não é? Você fala assim, aqui, no financiamento do Estado, na arrecadação de recursos pelo Estado. O que eu estou querendo dizer com isso? Explico. Antigamente, como que os estados arrecadavam dinheiro? Com extorsão de povos dominados. É por isso que a guerra, desde o início dos tempos, não vou eu dar aula de TGE aqui agora, né? Mas eu cansei de falar isso. O primeiro mecanismo era extorsão, guerra entre povos. Por isso que faziam a guerra para poder extorquir outros povos, né? Depois, um outro meio de financiar, tributos e multas. Tributos e multas, né? Doações, empréstimos voluntários ou forçados, ou empréstimos compulsórios. Está aí. Engraçado, se for voluntário não é tributo, se for compulsório é tributo, hein? Olha que o tributo já tem uma natureza compulsória na sua veia, e vocês estão vendo na aula que vem, quando a gente dá conceito de tributo, hein? Rendimentos da exploração do próprio patrimônio do Estado. Exemplo, royalty. Royalty da mineração. E a própria fabricação de papel moeda ou dinheiro metálico, que é também um meio de financiamento. O Estado, às vezes, força uma inflação, na medida que ele vai, emite moeda ali, ele vai emitindo moeda, valores, mesmo às vezes sem laço, gera uma inflação e ele arrecada dinheiro assim, né? Bom, vocês já viram aqui que o tributo é uma das formas de financiamento. É disparada a principal. 95% dos recursos, não é? É tributo. Mas existe royalty da mineração também. Royalty é tributo? Não, não é tributo. É exploração do próprio patrimônio do Estado. É uma receita patrimonial, que a gente chama de receita originária, receita que decorre do próprio patrimônio do Estado. Guardem esse negócio, receita originária, que decorre do próprio patrimônio do Estado. Por exemplo, também, o Estado pode ter outro tipo de receita. Um dia desse, eu estava fazendo um parecer, e esse parecer acabou ficando muito influente aí, sobre bônus de outorga. É um valor que andam cobrando aí quando fazem outorga para conceder usina hidrelétrica e estrada, por exemplo, paga um tanto para o Estado para poder ser concessionário. Essa receita é originária, não é tributo. É decorrente do próprio patrimônio do Estado. A estrada pertence ao Estado, para conceder, ele cobra um tanto para o cara começar a operar. Aquilo é receita do patrimônio do Estado, receita originária. Receita do patrimônio, leia-se receita originária. O tributo é receita originária? Não. Ele é chamado receita derivada. Ele incide sobre recursos do privado coativamente, mas não decorre do próprio patrimônio do Estado. Então, o Estado se financia com receitas derivadas e receitas originárias. Vocês não têm ideia da importância disso que eu acabei de falar. Tem discussão no Supremo, ficaram anos discutindo no Supremo, porque queriam aplicar, por exemplo, princípios do direito tributário aos royalties da mineração. E não pode, porque não é tributo. Entenderam? Mas discussões, rios de tinta correram sobre isso, discussões e mais discussões sobre isso. Royalty não é tributo, portanto, não caberia aplicar os princípios do tributário. E retroatividade, anterioridade, capacidade contributiva, nada disso. Não tem que olhar a capacidade contributiva, nada. Entendeu? Porque não é tributo. Entenderam? Bom, os ingressos, portanto, também podem ser não coativos ou coativos. Óbvio, o tributo, multa, são coativos. Ninguém paga multa porque quer pagar multa porque o Estado impôs. Tributo, idem.
Indenização e reparação de guerra também, idem. Agora, olha que interessante. O royalties também é um ingresso coativo. Está aí. Embora sendo receita originária, é um ingresso coativo. É originária, mas é coativo também. Mas nós temos ingressos não coativos, e aí agora começa a variedade. São quase todos, não são decorrentes do patrimônio do Estado. Né? Exemplo, alguns sim, alguns não. Quer ver? Empréstimo público é não coativo. Títulos, por exemplo, da dívida pública, não coativo. Né? Não deriva do patrimônio do Estado, mas é não coativo. Doação também não é coativo, não deriva do patrimônio do Estado também, não é patrimonial, portanto, derivada. Mas temos preços públicos, por exemplo. Né? Se o Estado cobra um preço público, por exemplo, ele cobra um determinado preço por uma exploração de uma atividade. Imaginem que se o Estado explora diretamente uma hidrelétrica, ele pode cobrar preços públicos e não tarifas. Se fosse o caso, não é o caso. Mas existem vários preços públicos. São preços diretos da exploração do Estado de seus bens, quando o próprio Estado explora sem, por exemplo, conceder. Nesse caso, é não coativo, porque você usa se quiser. Você usa aquele serviço do Estado se quiser e paga o preço público por ele ali. Né? Ele é não coativo e pode decorrer da exploração do patrimônio do Estado. Viram aí as várias possibilidades de ingresso do Estado, cada uma com a sua característica aí, né? A atividade financeira do Estado, portanto, é absolutamente complexa. E qual é a função precípua da atividade financeira do Estado? É fiscal. Mais um conceito importante para os senhores e a razão de eu não usar Estado fiscal. Atividade fiscal significa atividade para abastecer os cofres públicos. Qual é o oposto? O oposto não, mas o outro lado da moeda. A Marina, por exemplo, que é a professora tributária da escola, foi me orientando e trabalha comigo, ela tem a dissertação de mestrado dela sobre funções do Estado. Uma das que ela estuda é a função fiscal, que é a de abastecer os cofres públicos. E a outra é extrafiscal, que não é fiscal. O que é essa função? Por exemplo, CID, interferir na economia. Por exemplo, você pode cobrar uma CID, por exemplo, para evitar exportação de uma commodity essencial, ou para evitar a compra, a importação de um bem, por exemplo. Você pode usar CID. Ela tem a função de intervir na atividade econômica. É contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. Ó, contribuição de intervenção no domínio econômico. Ela é fiscal? Não, ela é extrafiscal. A principal função dela é interferir. Óbvio que mesmo os tributos extrafiscais têm íncito, né, um certo objetivo fiscal. O IOF, por exemplo, é apontado muitas vezes como tributo extrafiscal, regulatório. Mas é óbvio que ele gera recursos para a União e a União usa esse lado fiscal dele. Então, o extrafiscal não deixa de ser fiscal, mas ele tem uma função, sobretudo, regulatória, de interferência. Às vezes, para evitar, por exemplo, desemprego. E a Marina faz uma terceira função que ela olha, que é isso que é o mérito todo do trabalho dela, que ela chama de função redistributiva, que é o Estado tributário, que eu enunciava no outro Leviatã, redistribuidor ainda. Não é só distribuidor de recursos, mas redistribuidor, ou seja, combater a pobreza e a desigualdade. Além de tudo, o tributo pode operar redistribuição de renda. Tirar um tantinho do rico para dar para os pobres. Em resumo,
não é? O direito financeiro aí, ele regula a atividade financeira do Estado como um todo, mas tem esse destaque do tributário mais forte, né? Dentro dessa arrecadação de recursos para o Estado, nós temos receitas originárias que decorrem da exploração do patrimônio do Estado, que continuam estudadas pelo direito financeiro. E aí vocês veem, e a derivada, que é heterônoma, que é coativa, tributos. Ora, o tributo se isolou, mas nós temos outras receitas originárias. Essas outras estudadas pelo direito financeiro. Os tributos estudados pelo direito tributário, pela sua importância. Mas os dois gerando receita para o Estado. Daí vocês veem que, em que pese existam princípios próprios para o direito tributário, e aí a briga, queriam aplicar os princípios do direito tributário aos royalties, e não pode, né? E não pode. Daí vocês veem onde está essa misturama do direito tributário com o financeiro. Mas eu acredito que nós podemos isolar o tributário porque ele tem princípios muito próprios. Tá? Mas não tenham dúvida, o financeiro está ali misturado com o tributário. Está misturado. Na faceta receita, ele mistura demais. Na despesa, não. Estado tributário redistribuidor aqui agora. Ele tributa princípios muito próprios, mas ele tem outras receitas. Então, você tem tributário e financeiro. Entrou o dinheiro no erário, orçamento para onde aplicar as receitas, a área da despesa. Aí é só financeiro mesmo. Entendeu? Então, o financeiro, ele entra também no lado da receita. Tributário grosso, 95%, mas tem os 5% do financeiro também. Entrou no erário, entrou nos cofres públicos, orçamento, despesa, aí é só direito financeiro. Está claro para os senhores? Está claro? Uma das coisas importantíssimas que nós vamos estudar a partir de agora será competência tributária, que é o poder de tributar. É o nome técnico que se dá para o poder de tributar. E o que é o poder de tributar? Como o direito tributário é regido pela legalidade estrita, o poder de tributar é o poder de fazer leis tributárias. Tudo depende de leis? Sim. Ninguém é obrigado a pagar tributo sem lei anterior que o determine. Vejam que eu usei a dicção específica do princípio da legalidade tributária. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. No direito tributário, nós podemos dizer, ninguém é obrigado a pagar ou deixar de pagar tributo, a não ser em virtude de lei. Eu só especifiquei o princípio da legalidade tributária usando aí tributo na dicção do princípio da legalidade convencional. Ora, se ninguém é obrigado a fazer a pagar ou deixar de pagar tributo, se não por lei, o que é o poder de tributar? É o poder de fazer lei tributária. E esse poder de fazer lei tributária, poder legiferante, de criar, usando a expressão constitucional técnica, de instituir, né, que é criar e extinguir, né? Instituir dá para entender os dois, né? É chamado de competência tributária. Tá claro? Tá claro? Fica muito claro, né? Assim fica muito claro. Bom, eu tinha prometido para os senhores, então, nós temos o chamado poder de tributar, que é o poder de invenção de tributo, não é? Mas nós temos ainda o poder de tributar vem junto com uma série de outros poderes. Você pode tributar e aí você recebe da Constituição. A origem de tudo está na Constituição. A Constituição dá para cada ente o seu poder de tributar. Cada um pode fazer lei sobre tributo X, Y e Z. A Constituição especifica claramente o que cada um pode tributar, de uma forma muito clara, muito exaustiva, tá? E
ela dá esse poder de tributar acompanhado de uma série de outros poderes. Por exemplo, ela acaba criando o poder do fisco de fiscalizar. O fisco, para poder bem cobrar, ele tem que fiscalizar. Fiscalizar, você concorda, Laís, que a gente interfere na esfera de liberdade do indivíduo quando está fiscalizando? É poder de polícia, né? Então, quando você fiscaliza, você interfere. Quer ver um negócio? O fiscal tem poder de entrar no estabelecimento do contribuinte. Não pode, o CTN fala de uma forma clara, não podendo a lei limitar o poder do fisco de investigar. Então, o fisco tem um poder, cláusula geral de polícia, amplo de fiscalizar o contribuinte. Ele pode pedir livro, entrar, quebrar sigilo, por vezes. O fisco pode. É o chamado poder de polícia fiscal. Né? Que foi até, eu escrevo um livro inteiro assim sobre poder de polícia fiscal. E aí é um poder de intervir na esfera de liberdade do contribuinte. Isso é poder tributário? Não. Esse é o poder de instituir tributos? Não. Então quer dizer que ao lado do poder de tributar vem uma série de outros poderes para viabilizar a arrecadação de tributos. Por exemplo, poder de polícia fiscal, que dentro dele, por exemplo, tem o poder de fiscalizar. Um outro poder, poder de lançar obrigações acessórias. Independentemente do tributo, você pode ser obrigado a fazer uma série de obrigações acessórias, dar informação ao fisco, licenças. Por exemplo, para você começar a operar um comércio, você precisa de uma inscrição estadual. Ora, isso é poder de polícia fiscal. Você não fez nenhum fato gerador, você não gerou tributo ainda, só abriu o seu estabelecimento. Você precisa ter uma inscrição, é uma licença. Isso é poder de polícia fiscal. Poder de fiscalizar, de licença, de obrigação acessória, de punir a norma de punição tributária, isso são chamados poderes de polícia fiscal. São poderes ao lado do poder de criar o tributo, que são outorgados a um ente federativo que vai criar um tributo. Então é engraçado, né? Você tem poder de polícia fiscal e poder de criar tributo. Tecnicamente são poderes diferentes. Vocês verão que um deles é disciplinado pelo direito administrativo tributário. O tributário é só para qualificar a natureza do direito administrativo ali. O poder de polícia fiscal. Você quer ver uma coisa? Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai fiscalizar uma empresa para ver uma mineradora, você tem lá a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, que vai verificar se ela cumpre os requisitos de barragem, de conservação ambiental e tal. É uma fiscalização, é um poder de polícia ambiental. E você tem o poder de polícia fiscal para verificar se ela paga tributo. Qual é a diferença dos dois? Quase nenhum. Os dois são poderes investigativos muito similares. Qual é a diferença de um para o outro? Nada. O que o fisco tem que observar e o que a polícia ambiental tem de observar? Princípios do direito administrativo. Proporcionalidade, não sei o quê, legalidade, tudo, mas são princípios do direito administrativo normal, da atuação administrativa de polícia. Vejam que nessa seara a disciplina regente principal é um direito administrativo. Eu poderia dizer um direito administrativo ambiental, um direito administrativo tributário. Isso tem a ver com impor tributos, capacidade contributiva e tal? Nada a ver. São poderes investigatórios normais do direito administrativo. Então, dentro ainda dos poderes outorgados por ente, tem o poder de instituir tributos, que é regido pelo direito tributário, e poderes de polícia fiscal adjacentes, regidos pelo direito administrativo. Então, nós temos poderes tributários e poder de polícia fiscal.
poderes regidos pelo direito tributário, poderes regidos pelo direito administrativo tributário. Isso é de uma importância, vocês verão. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo, tá? Da importância dessa visão. No direito tributário é absolutamente proibido o uso da analogia. Absolutamente proibido. Você não pode criar tributo por analogia. O tributo é regido pelo que nós vamos estudar, princípio da tipicidade tributária. Ou seja, não uso da analogia. Você não pode criar tributo por analogia. É por isso que a tese de doutorado da Isabel é direito tributário, direito penal e tipo. É porque tanto o penal como o tributário, eles não podem criar espécies, você não pode criar tributo como não pode criar pena por analogia. É o princípio da tipicidade. É por isso que o tributário parece tanto com o penal. A tese de doutorado da Isabel é mostrando os pontos de contato do penal com o tributário. Né? Ele é muito parecido com o penal. Muito, muito, muito. Eu lembro que um falecido professor de direito penal, da Vetusta, tradicional, então ele me pegava no intervalo para discutir tipicidade, ficava horas discutindo, o querido, né? Horas discutindo comigo o princípio da tipicidade, exatamente por isso, porque era a tese de doutorado dele e eu tinha um artigo publicado que ele ficava, você tem toda a razão, isso aí tem a ver com, é tudo muito parecido e tal. São princípios específicos do direito tributário, não é? Parece muito com o penal ali, o tributário. No direito administrativo tributário, o CTN fala assim, em regra, o direito tributário, vocês veem que essa confusão o CTN fala. Ele fala, devia falar assim, atividade do fisco, atividade do ente privado, né? Mas ele fala, o direito tributário não pode empregar analogia, o direito tributário deve empregar analogia, salvo para exigir tributos. Ó, o CTN fala assim, uai, peraí, então ele deve empregar analogia, salvo para exigir tributo, mas a base dele não é exigir tributo, então ele misturou a regra com a exceção. A dicção no CTN está assim, você vai, uai, então quer dizer que ele deve aplicar a analogia, salvo para exigir tributo, o salvo é a regra, que é tudo, né? Você fala assim, ou seja, para exigir tributo não pode ter analogia. Para o resto, deve ter analogia. Putz, analogia sim ou não significa que você vai usar uma regra ou não usar uma regra. São soluções absolutamente opostas. Por que ele fala isso? Porque ele não tinha enxergado que existe um direito administrativo tributário, que é um poder de polícia fiscal ao lado do poder de tributar. Esse pode usar analogia. E o tributário, que é a exigência de tributo, que não é esses poderes ao lado do poder de tributar, não pode usar analogia. Tributário não pode usar analogia. Poder de polícia fiscal deve usar analogia. Então, na hora que fala assim, eu não sei se isso aí não está escrito na lei que precisa de inscrição estadual para isso, não. Você pode usar por analogia. Todo tipo de atividade vai precisar. Olha como que a exigência aqui é totalmente diferente da lógica de cá. O tributo, não. Foi, por exemplo, quer ver uma discussão ampla que a gente teve, que tem tudo a ver com o penal, né? Na hora que criaram o leasing. Você fala assim, o leasing paga ICMS para operação relativa à circulação de mercadoria. Você, não, leasing é aluguel. Aluguel não paga tributo. Aí o cara falou assim, não, mas depois o cara fica com a mercadoria, isso não é aluguel. Aí ficou a discussão. Não. Se fosse possível usar a norma análoga, o leasing pagaria ICMS. Mas não pode. Não é análogo, não pode. Olha que doido. Então é proibido, o leasing escapou da tributação do ICMS, até mudarem a lei e fazerem encaixar. Mas sem a lei especificar que incidia sobre o leasing, nada feito. Você não podia tributar por analogia. Mas e as imposições dos deveres de fiscalização e tal? Podia usar analogia, tranquilamente. Viram como que é importante ver que ao lado do poder de tributar tem uma série de outros poderes
que vem ao lado, que não são poder de instituir o tributo em si, mas uma série de poderes administrativos que vêm ao lado para garantir a arrecadação de tributos, que são muito similares aos outros. Multa, fiscalização, licença, são os chamados poderes de polícia fiscal, que eu coloco. Como isso daí eu exploro muito no livro Poder de Polícia Fiscal, e ele está esgotado e eu estou com preguiça de fazer segunda edição, né? E é até engraçado, né, Júlia? Todo mundo me pede para fazer a segunda edição desse livro, eu não faço de jeito nenhum, não acha nem mais no sebo para comprar. E o pior é que nem eu tenho mais, eu tenho umzinho que fica escondido lá na biblioteca, e eu tinha 2, eu dei para Alice o último. Então, é até interessante essa questão, que eu mostro esses vários poderes adjacentes ao poder de instituir tributo. Então, eu boto um pequeno texto aí para vocês, naquele material, só para facilitar o entendimento disso que eu acabei de falar. É o poder de multar, o poder de pedir, fazer licenças, autorizações, poder de investigar, fiscalizar, não é? Poder de obrigações acessórias são esses poderes ao lado do poder de criar o tributo, que são regidos pelo direito administrativo e não pelos princípios do direito tributário. O que tem a ver capacidade contributiva, por exemplo, né, com o poder de fazer licença? Nada. Você pode dar licença para qualquer um. É um poder vinculado, você segue o trâmite, é direito administrativo. Tem nada a ver com o outro. Então, existe esse plexo de poderes ao lado do poder de tributar para garantir a atividade financeira do Estado, a receita do Estado, que é regido pelo direito administrativo tributário, que vocês estudarão comigo de novo e com o Paulo Coimbra no Direito Tributário 2 no semestre que vem. Esse plexo de poderes a gente estuda lá. Mas agora que eu estou introduzindo a matéria, eu sou obrigado a mostrar para vocês essa complexidade do fenômeno. A partir da aula que vem, estaremos estudando o conceito de tributo. Eu mostrei esse conjuntão complexo aí, viram tudo, olharam de cima. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é quando eu estou discutindo uma causa, né? Um dia desse estava eu e as duas profissionais maravilhosas que trabalham comigo, né? Uma que fez mestrado comigo, a Marina, que é professora da escola, a segunda vez que eu falo, e a Mariane, que também é fantástica, né, Júlia? Que também é fabulosa, que está fazendo mestrado. Pena que a Isabel que orienta, eu tinha que tomar da Isabel, né? E a gente estava discutindo, a primeira coisa que eu falo, olha o fenômeno de cima. No direito, se você quer observar alguma coisa, olha de cima. Então, o que a gente fez? TGE é o olhar mais de cima do fenômeno tributário. É o Estado tributário redistribuidor. Segundo olhar, o olhar constitucional. Vamos estudar agora o sistema constitucional tributário. TGE, Direito Tributário 2, CTN. Já vamos descendo no nível de concreção, tal qual a pirâmide de Kelsen, né? Só um olhar arquimediano, como a Hannah Arendt dizia. Olhamos o fenômeno sob o ponto de vista político na TGE, teoria do Estado, sob o ponto de vista de teoria de Estado, né? Agora eu disse um pouco, mostrando na Constituição o direito tributário, financeiro e o administrativo tributário ali, essa complexidade. Para frente, nós vamos agora estudar a instituição de tributos. Mais uma funilada para ficar ao gosto do Matheus, um sistema fechado e cognitivamente aberto. Nós trabalhamos sistema jurídico, chegamos na atividade financeira do Estado, agora vamos descer para o sistema tributário, a instituição de tributos, entre aspas, que a Constituição fala, e vamos estudar a Constituição no que diz respeito ao direito tributário. A Constituição é tão complexa e tão profunda no que diz respeito ao direito tributário, que o direito tributário 1 é só o estudo do direito constitucional tributário. Tá para vocês? Só que a gente sai daqui com a discussão das principais causas tributárias, que elas vão estar na Constituição.
Tanto que me perguntavam assim, o tributarista necessariamente sabe constitucional. Não tem jeito. Você lida com Constituição o dia inteiro. Os grandes debates são constitucionais do direito tributário, desaguam no Supremo. É o poder máximo de coação do Estado, é o tributo. Né? Então, as grandes discussões, como diz Marshall, né? Quem tem o poder de tributar tem o poder de destruir, né? De criar e de destruir. Portanto, vamos estudar uma das principais manifestações do poder de Estado, que é o poder de tributar. Vamos descer na especificidade, a partir da próxima aula, ao sistema constitucional tributário. Vamos estudar o sistema tributário na Constituição, a começar pelo conceito de tributo, obviamente. Qual é o conceito constitucional de tributo? Depois, as espécies tributárias na Constituição, depois, princípios do direito tributário, depois, imunidades, que é a negação do poder de tributar. São 4 tópicos. Conceito do tributo, que é uma aula que vem. Espécies tributárias, 2 ou 3 aulas. Princípios do direito tributário e imunidades tributárias, que é o não poder de tributar. E eu acredito que assim a gente sai com uma visão muito forte do direito tributário, vai habilitá-los a entender indiscutivelmente, com profundidade necessária, as grandes discussões travadas no Supremo Tribunal Federal sobre a questão tributária. E no Tributário 2, a gente estuda o CTN com os institutos do direito tributário, complementando, assim, o direito tributário, o estudo do direito tributário, com um detalhe, né? Antes tinha o direito tributário 3, que era estudar os tributos em espécie. Aí botaram isso no 2. O finalzinho do 2, olha que sacanagem, 5 aulas dos 2, pega todos os tributos e tem 98. E bota para estudar em 5 aulas ali. O que era uma matéria toda de 60 horas virou 5 aulas. E depois reduz de 60 para 45, mas isso é uma coisa normal, eu até entendo e compreendo. Igual fizeram com o TGE 2, não é uma questão de importância. É porque, por exemplo, a faculdade não conseguiu o direito ambiental na grade. Né? Eu dei na pós-graduação, né? Estudamos direito ambiental, eu trouxe como pós-doutorando, orientando de pós-doutorado, o Lissandro, que para mim é o maior ambientalista dos maiores do país, trouxe exatamente para estudarmos ambiental na pós. Mas, por exemplo, na graduação a gente mal explora direito ambiental, que é tão importante. Olha aí, Minas Gerais, né? Mas aí a gente acaba que tem essa complexidade tão grande do direito que a gente tem que entender e restringir. Mas eu tento, para suprir essa compressão, criar materiais mais completos para vocês. Igualzinho TGE. Comprime, eu crio material que tem mais coisa. E a minha tentativa é fazer igual o TGE, um material que, assim, eu adotar um livro de tributário mais completo é da Misabel, 3.000 páginas. Vocês iam gastar 3.000 páginas. A Misabel tem o Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, Constitucional 1. Direito Tributário Brasileiro, Constitucional 2. É o Baleeiro comentado pela Misabel. 2 livros de 2.000 páginas cada. Então, cabe ali 3.000 páginas do 1, 2.000 páginas e pouca do 2. E ela não escreve tributos em espécie. Seria, por exemplo, o livro do Leandro Paulsen, de mais 3.000 páginas dos tributos em espécie. Teríamos 3 livros de 3.000 páginas. Isso é o estudo do direito tributário, né? Como nós não damos conta disso, aí, em compensação, você pega os manualecos aí, eles simplificam tanto que fica aquele negócio sem sentido, você não sabe o suficiente. O que eu fiz? Recolhi, igual eu fazia, no materialzinho para vocês, o que é fundamental, mas com um nível de profundidade adequado, né? Mas quem lê e quiser aprender pelo material vai ter dificuldade, porque eu não escrevo para quem não assistiu aula. Eu escrevo para quem assistiu aula. Quem assistiu aula, na hora que lê lá, vai identificar essas coisas que eu falei e vai ver que o material é muito mais completo que 99% dos manuais.
Mas não dá para ele aprender lendo lá, não. Se ele não assistir aula, ele está fudido. Está roubado. Ele não vai conseguir aprender sozinho lá. Eu não escrevo um negócio para o cara aprender sozinho. Escrevo para quem assistiu aula. Então, é engraçado, né? Eu vou fazendo. Tá igual o TGE, viu, Júlia? TGE tinha quase 300 páginas no final. O material de tributário de vocês já está com 260. E eu não acabei de escrever. Vai dar umas 350 e tal. Lógico, daqui a algum... Mas é 1 e o 2. 350, 1 e o 2. Não tenha dúvida. Mais uns 5 semestres tem 500 páginas, aí eu paro. Aí eu paro para não crescer demais e ficar um material completo bastante, mas reduzido bastante, e fazendo remissões aos vários manuais. Por exemplo, Luciana Amaro trata disso, Paulo de Barros não trata, Paulo de Barros trata disso, Isabel trata disso, Sacha trata daquilo, a Taliba, Becker, um livro por acaso meu. Então eu faço remetendo aos melhores passagens dos vários livros, mas ali já dando conceito para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Fica ótimo. Vamos ficar por aqui, senhores, hoje.